os jogos de corrida. Eles tiveram seu grande boom na era do PS2, juntamente com a saga Need for Speed e com os filmes dos Velozes e Furiosos. Porém, foi já na geração seguinte que vimos também a sua queda. Grandes franquias que eram referência lançando jogos tão ruins, mas tão ruins, que faziam Mineirinho Ultra Adventures um Game of the Year. E poxa, isso é triste porque pra quem tem um PS3 e quer jogar bons jogos de corrida, não sabe quais valem mais a pena, e é por isso que eu estou aqui. Eu sou o Samurai e no vídeo de hoje eu trago os melhores jogos de corrida disponíveis pro PlayStation 3. São jogos excelentes que valem muito a pena jogar. Não esquece de deixar o seu like se curtir o vídeo, se inscreve, bora lá! Samurai. Nada melhor do que chegar em casa depois de um longo dia de trabalho, sentar no sofá e começar a jogar um bom e velho jogo de corrida, tipo esse Need for Speed Rivals, que parece ser muito bom, até ele começar a te estressar e estressar tanto que faz Dark Souls parecer uma terapia. Acabou a estamina na hora, desgraça, filha da p... Isso porque o que esse jogo tem de bonito, ele tem de incompleto e mal feito, mesmo sendo de mundo aberto e com policiais, o que deveria ser a fórmula perfeita para quem gosta de Need for Speed, mas a realidade é que ele é bem abaixo da média. Tem outro jogo que foi lançado para o PS3 que sim, merece muito mais destaque, o Need for Speed Hot Pursuit. Hot Pursuit foi o primeiro Need for Speed decente da geração do PS3. Depois dos sucessos do PS2, só veio bomba no PS3 e esse game brilha em cima de todos os outros jogos dessa saga, dessa geração. Muito disso foi pelo fato desse game ter sido feito pela Criterion, a mesma da série Burnout. Esse jogo é uma versão refeita de Need for Speed Hot Pursuit, bem antigo. Ele consegue conciliar muito bem o estilo clássico da série a sistemas modernos de jogabilidade, o jogador podendo atingir altas velocidades enquanto faz drift e escapa da polícia ao mesmo tempo. O jogo também tem vários carros, um mais lindo que o outro, e o melhor aqui é que você não joga somente como corredor, mas também como policial. Esse é um dos poucos games que você pode perseguir corredores com uma Lamborghini. Já dá pra ver só pelos gameplays de fundo que os gráficos desse game são fora de série. Os cenários e os carros levam o PS3 ao seu limite e deixam o jogador imerso a todo instante nas perseguições, graças aos seus belos efeitos de colisões. Hot Pursuit é um dos melhores jogos de corrida do PS3, sem sombra de dúvidas. Dirty 3 representa muito bem as corridas de rally no PS3. O jogo permite que você dirija na chuva, no sol, na neve e em vários diferentes terrenos. Tudo isso é lindamente representado através dos gráficos e a qualidade sonora, que detalha desde o som do motor até mesmo o som do atrito em diferentes terrenos e condições. O maior destaque no visual de Dirty 3 é a qualidade das texturas, onde tudo é cristalino e em alta definição, tanto no visual geral da paisagem quanto no asfalto, muros, nas paredes e objetos pelos cenários. Tudo foi caprichado nos mínimos detalhes. Esse jogo foi criado pela mesma desenvolvedora da série Fórmula 1. Por isso mesmo, você pode muito bem decidir jogar com controles mais precisos ou pode até ter uma jogabilidade mais arcade e jogar mais casualmente com a ajuda de controles automáticos. Ou se você quiser, você pode se arriscar no manual, deixando com a sensação de mais simulador. Depende do quanto de desafio você quer encarar pela frente. Eu, por exemplo, prefiro jogos mais arcade, porque convenhamos, às vezes a gente só quer sentar no sofá e jogar um pouco para se divertir e, sei lá, esquecer que agora ela está feliz com o outro. Você é apaixonado? Apaixonado. Muito mais. Se você curte jogos de corrida e rally, Dirty 3 é certamente uma boa pedida para você, pois ele traz o que tinha de melhor nos seus dois jogos antecessores. Outro que também vale muito a pena dar uma conhecida é Gran Turismo 6. Gran Turismo já é uma série de jogos de corrida bem conhecida pelos fãs da Sony, e Gran Turismo 6 conseguiu trazer gráficos mais lindos que o seu antecessor, suporte bem maneiro por parte da Sony, que sempre lançava novos updates com carros, eventos e correções, e muitos carros para os jogadores conseguirem. O game também acabou ficando um pouquinho mais acessível, mesmo que alguns carros ainda tenham uma jogabilidade um pouquinho complicada. Mesmo assim, dá para vencer as corridas numa boa, mesmo sem você ser um expert de jogos em simuladores. Gran Turismo 5 já foi um ótimo game de corrida, e o 6 é outro que seguiu a qualidade da saga de bons jogos, cheio de carros para você dirigir, com uma pegada mais realista.
Voltando pra saga Need for Speed, porque nesse canal eu sou assim, meio maluco. Todo torcedor do América é maluco. Temos outro jogo que chama a atenção, que é o Need for Speed Carbon. Esse game foi lançado tanto pro PS3 quanto pro PS2, só que no PS3 os gráficos são bem melhores e o game é bem mais fluido. Nesse jogo, o controle da cidade é decidido em um confronto sem limites entre grupos de corredores rivais, que tentam a todo custo dominar os bairros adversários para ter o controle da cidade. E o jogador também entra nessa, indo conquistando uma quadra de cada vez. E quando finalmente conseguimos dominar um território por inteiro, a competição fica um pouquinho mais arriscada, onde as corridas acabam acontecendo nos canyons, que são grandes desfiladeiros. Carbon trouxe de volta um modo bem querido pelos jogadores, que é o de Drift, onde você pode fazer grandes pontuações enquanto desliza com seu carro. Só faltou tocar Tokyo Drift para ficar perfeito. O novo modo de jogo de Canyon Duel trouxe um bom desafio para testar nossas habilidades atrás do volante, onde uma curva errada nesses desfiladeiros pode custar toda a corrida, dando um bom senso de velocidade e urgência. Além disso, a customização estava bem mais bacana, com o modo Autoscope para você poder customizar o seu carro à vontade, lembrando muito bem os jogos daquela época de ouro da saga Need for Speed. Os carros também já são aqueles bem conhecidos da era do PS2, com Corvettes e Lamborghinis para todo gosto. É uma pena que esse jogo é bem curtinho e você zera ele que nem vê, mas certamente Need for Speed Carbon pertence à era de ouro da saga Need for Speed e foi um dos últimos melhores jogos dessa saga e é também um dos ótimos jogos de corrida do PS3. Uma das categorias de corrida de carros mais prestigiadas do mundo não poderia deixar de ter um jogo que representasse muito bem a sua velocidade no PlayStation 3. E esse é o caso de Fórmula 1 2013. Os controles avançados desse game podem até espantar alguns jogadores mais casuais que não querem treinar horas para aperfeiçoar a sua direção, mas apesar de ainda ser um pouco desafiante controlar esses carros, a tarefa é mais amenizada com alguns ajustes que deixam o jogo em um formato mais arcade e menos simulador, trazendo um público maior para esse game. A grande sacada no jogo foi a introdução de um modo clássico, onde você pode controlar máquinas históricas dos anos 80 e 90. Toda a estilização das pistas da época são maravilhosas e te faz realmente embarcar numa máquina do tempo. Apesar de não ter todos os grandes pilotos da época, vale a pena correr com carros tão diferentes. Fórmula 1 2013, você se sente na pele do corredor através do gameplay e consegue sentir um pouco como era pilotar carros daquela época, que era até que bem mais difícil. Esse jogo está cheio de bons desafios que não te deixam cansar de jogar. Os gráficos são bons e pequenos outros detalhes fazem desse jogo um dos melhores jogos de Fórmula 1 e também um dos melhores jogos de corrida do PlayStation 3. Com uma premissa muito boa, onde os jogadores ativam dispositivos nos cenários para que eles fizessem ações contra os oponentes e até mesmo no próprio cenário. Split Second trouxe muita adrenalina para o PS3. Aqui o jogador faz parte de uma espécie de reality show de automobilismo, com pistas radicais repletas de obstáculos para tornar as provas mais perigosas, que acontecem sempre em altíssima velocidade. E as corridas nesse game ocorrem em cenários especiais, com grandes arenas que vale tudo para chegar em primeiro lugar. O diferencial de Split Second está na possibilidade de manipular o ambiente e o cenário. O jogador e os outros corredores podem acumular pontos fazendo drift e outras manobras, alcançando velocidades bem altas para ativar explosivos por onde passam. Essas armadilhas detonam grandes construções que alteram o percurso em tempo real e adicionam obstáculos imprevisíveis no meio da corrida. Numa hora você tem que desviar de um avião que está caindo e na outra tem uma ponte se quebrando bem na sua frente. É certamente uma mecânica bem bacana. Esse jogo é um daqueles arcades na veia que fazem você se sentir em alta velocidade e tendo que improvisar durante as corridas. É um daqueles jogos que te dá uma grande emoção durante as corridas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para ajudar esse nobre rapaz. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Tamo aí na atividade e até o próximo vídeo. Valeu!